Alô, galera colorada, aquele abraço a vocês. Eu vou fazer aqui uma análise dessa derrota para o Ituano, 2-1, na estreia do Vila Nova na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, jogo que aconteceu no Estádio Olímpico. Sem dúvida um resultado impactante, pela forma que aconteceu também, né, de virada, com uma falha gravíssima da defesa colorada, e os desdobramentos que isso pode ter na campanha do Vila. Ontem eu vi até alguns colorados jogando a toalha, né? Diante vamos dizer, da catástrofe que foi este resultado. Sem dúvida foi péssimo, até porque a tabela do Vila, ela era uma tabela que exigia que o Vila ganhasse esse jogo. Porque perdendo como aconteceu, o Vila agora sai para 2 jogos, e nestes 2 jogos ele vai jogar a sobrevivência, né? Isso eu tenho citado desde quando essa tabela saiu na outra semana, que para o Vila era fundamental vencer esse primeiro jogo, até por essa sequência que terá agora, 2 vezes longe de casa. Vamos falar aqui do jogo, né? O Bolívar entrou com o meio campo com Yuri, Dudu e Pablo. O Yuri ali de primeiro volante, o Pablo e o Dudu com liberdade. Nem tinha um que jogava muito à frente do outro. Em alguns momentos o Dudu saía mais, em outros momentos o Pablo saía mais. Eles revezaram nessa função de segundo e terceiro homem. Em alguns momentos eles jogavam alinhados. O Hugo Sanches foi outra cara nova, deixando o time o Rodrigo Alves. No primeiro tempo, o Bolívar até utilizou um sistema de marcação que ele não tinha utilizado ainda no Vila. O Vila marcou no 4-1-4-1. A primeira linha com os defensores, o Yuri sendo este o volante, né, entre as duas linhas. Outra linha de 4, com o Thales por um lado, o Hugo Sanches pelo outro, com Dudu e Pablo pelo meio, e lá na frente o Henan. O Vila começou muito bem o jogo, né, evidentemente que dentro de um equilíbrio. O Vila não massacrava o Ituano, mas o Vila era superior ao Ituano. E fez o gol logo aos 8 minutos, uma jogada muito bem trabalhada, né? O Vila ficou com a bola por praticamente 1 minuto, girando para lá, girando para cá, e no terço final do campo ali, como chamo, o Henan inicia a jogada num calcanhar que ele dá no Thales, o Thales no Dudu, o Dudu dá uma assistência muito boa para o Henan, que domina e bate cruzado. O Vila, vencendo o jogo, mantinha um certo controle, não era a equipe que jogava dentro do campo do Ituano o tempo todo, mas controlava as ações do Ituano, e isso foi até aos 27 minutos, quando veio o lance que para mim é decisivo do jogo. Numa saída de bola, o Adalberto dá essa bola no Henan, o Henan volta a bola no Adalberto, no Fabrício, o Fabrício dá no Adalberto de novo, que volta a bola nele. Aí para mim ali teve uma sequência de erros. Lógico, depois que passa é fácil falar, mas a gente precisa apontar onde é que foram os erros. Terão muitos criticando, o goleiro não tem que fazer isso. Eu não tenho nada contra o goleiro jogar. Eu só acho que o goleiro ou qualquer outro defensor precisa avaliar o risco a cada lance. Tem lance que vale a pena correr o risco, tem lance que o risco fica alto demais, e aí para mim não vale a pena você correr o risco. Então o Adalberto, primeiro, o Adalberto poderia ter dado sequência para frente, ele estava sozinho. Poderia ter dado sequência com o lateral, com um dos volantes. Ele pegou e optou por recuar. Acho que já tomou a decisão errada. Ao tomar essa decisão errada, ele ainda executou o passe errado. Porque ele dá uma bola alta na altura do joelho do goleiro, a bola indo na direção do gol, né? Isso é um lance complicado para o goleiro. Aí estão os erros do Adalberto, para mim. O erro em voltar a bola, que não precisava naquele momento, e uma má execução da jogada.
E o Fabrício erra também. Ele poderia ter isolado a bola, ele poderia ter dominado a bola, que dava tempo, e batido ela para frente com mais qualidade, mas ele tentou o lance mais difícil, que foi voltar a bola para o Adalberto de primeira, a bola no ar, ele bater de primeira com um adversário entre ele e o Adalberto. Então ele cometeu, para mim, um erro de leitura de jogo grave, e aí acabou dando o gol de empate para o Ituano. Tomado o gol, o Vila se desmanchou em campo. E lógico que ainda prevalecia as ideias de marcação, as ideias de tentar iniciar a jogada. A questão é que o Vila sucumbiu psicologicamente. O Vila não suportou aquele baque. No lance seguinte, tem um erro de marcação do Vila grosseiro. O Adalberto sai jogando errado, o jogador do Ituano, se eu não me engano, o volante Paulinho Dias, ele toca a bola de cabeça, e aí o Adalberto está mal posicionado, o Yuri e o Rafael Donato estão juntos na mesma jogada, com um jogador livre nas costas, que era o Gabriel Tagliari, que é o principal jogador do Ituano, foi o principal jogador do jogo. Aí o Donato e o Yuri sobem na bola, furam a bola que sobra para o Gabriel, ele deu o gol para o Cadu fazer e o Cadu errou. Ali é um time que se perdeu a concentração completamente. Aquele lance é porque não saiu o gol, mas o nível de erro naquele lance ele é igual ao do primeiro gol, do gol que o Vila sofreu. A questão é porque o gol não saiu. Depois, em um outro lance, já no final do primeiro tempo, numa jogada pelo lado esquerdo, um outro mau posicionamento total, o volante entra na área sozinho, bate cruzado para a sorte do Vila, a bola passa à direita do Fabrício. Então o Vila se perdeu em campo. Foi para o intervalo, eu comentei esse jogo lá na Rádio Bandeirantes. O Bruno perguntou qual que era o desafio do Bolívar. Eu cravei em um ponto, o Bolívar precisava recuperar o Vila psicologicamente. Não era questão de mexer no time, de fazer alterações, não era. Era corrigir, conseguir recuperar o time psicologicamente, porque o time estava funcionando. E aí o Bolívar abriu mão do que ele treinou durante a semana, colocou o Alain Mineiro no jogo, voltou, saiu da marcação, trocou o 4-1-4-1 por um 4-4-2 e recuando ali o Pablo e o Dudu para fazer a saída de bola. E o Alain Mineiro não conseguiu dar nenhuma mobilidade. Aquela mobilidade que o meio campo do Vila teve quando o time funcionou no primeiro tempo, com força para marcar, com força para atacar, o Vila perdeu ela. E o Ituano jogando de um jeito muito conservador, né? O Ituano não se atirou para cima do Vila hora nenhuma, mas era um time organizado, bem postado, suas duas linhas de quatro, jogando muito próximas. O Ituano anulou o ataque do Vila, que teve uma chance clara no segundo tempo, que foi um erro do goleiro, chutou a bola em cima do Enan, e aí o Vila perdeu o gol com o Dudu. Foi a única jogada de grande perigo do Vila no segundo tempo, e o Ituano ainda chegou ao segundo gol, em um lance que para mim a barreira do Vila brincou, né? Eram três jogadores, rodou a bola para o lado, cada um jogador correu para um lado na barreira, e aí o Felipe Souto ainda foi muito feliz na finalização, acertou a bola lá no ângulo, e aí o Vila, que já tinha perdido o psicológico lá atrás, coitado, né, assim, se apequenou em campo. O Vila deixou de acreditar que podia ganhar do Ituano, você via isso, o Vila atacava, me parece que por obrigação, por formalidade, mas você não via no Vila o acreditar. Olha, eu estou atacando porque eu vou empatar o jogo, eu vou virar o jogo, isso aqui é uma decisão. Era o jogo, e eu citei isso aqui lá na Rádio Bandeirantes na minha semana toda, esse era o jogo mais importante do Vila nesse primeiro turno. E o Vila ficou incrédulo diante do Ituano. As substituições do Bolívar não melhoraram o time. O Alain Mineiro fez com que o meio campo caísse de rendimento. Depois ele trocou os dois homens de lado, o Hugo e o Thales. E o Thales tinha feito um bom primeiro tempo, a meu ver, para colocar o John Leno e o Maurinho. Não acrescentou nada. E ficou jogando com dois laterais pela direita, o Celcinho e o John Leno. Depois ele tira o Celcinho, coloca o Kaique,
O Kaique ainda tentou alguma coisa, mesmo que sem sucesso. E a pior para mim delas, a do Alan Mineiro foi muito ruim também, a substituição, né? O resultado foi muito ruim. Mas é quando ele tira o Enan para colocar o Rodrigo Alves. O Enan era o atacante mais lúcido do Vila naquele momento dentro de campo. O Enan não estava participando demais porque a bola largou, parou de chegar nele, mas ele tinha feito um gol no primeiro tempo. Ele estava voltando, participando das criações das jogadas, bateu uma bola boa de fora da área no primeiro tempo. Então, assim, não justifica o Rodrigo Alves no lugar do Enan, né? O Enan é um jogador com muito mais recursos que o Rodrigo Alves. Se sobra uma bola, a chance de uma bola no pé do Renan virar gol é muito maior do que no pé do Rodrigo Alves. Me parece que o gol, né, que se fosse uma luta de boxe, aquele gol do Ituano, ele não nocauteou o Vila, do Vila cair e abrir contagem, mas ele tonteou o Vila para o resto do jogo. E até a comissão técnica foi atingida por aquele golpe. Se criou aqui, depois da FIFA liberar 5 substituições, me parece que elas são obrigatórias e elas não são. Será que o Vila tem no seu elenco 5 jogadores capazes de entrar no jogo e mudar uma partida? Porque muitas das vezes, me parece que aquelas últimas substituições, as duas últimas pelo menos, parece que elas atrapalham mais do que ajudam. Elas fazem o time cair de rendimento, né? Mas o certo é que o Vila complicou demais a sua situação. Porém, vislumbrando aí a sequência, o Vila agora vai precisar de pontos fora. E são pontos mesmo, plural. O que ele deixou de fazer em casa vai ter que fazer fora, né? Eu penso que nesse giro, para o Vila se manter com força em busca da classificação, ele precisa somar 4 pontos. Mas existe uma outra possibilidade. Muitas das vezes o torcedor, um ou outro, não gosta. Ah, aliás, já era, mas assim, eu não posso trabalhar com isso, né? Tem que trabalhar com fatos, com possibilidades, com probabilidade. O Vila pode, por exemplo, sair lá fora, empatar os 2 jogos e voltar vivo. Qual seria a fórmula, pelo menos ao meu ver? Era o Ituano disparar. Se o Vila consegue buscar 2 empates aí, ele volta com 2 pontos. O Ituano faz 2 jogos em casa agora. Joga com o Brusque e depois com o Santa Cruz. Se o Ituano vence as duas, uma vaga é dele. E ele larga os outros todos iguais. Aí você vai ter Vila, Brusque e Santa Cruz com 2 pontos cada um. Todo mundo vai estar vivo para o segundo turno. Apenas com diferença. Ao invés de você ter 2 vagas em disputa, você terá apenas uma. Então, para mim, esse é o desenho, né, para esse resto de primeiro turno aí, para manter o Vila vivo. Busca 4 pontos, ou então busca uma pontuação inferior, 3, 2 pontos, mas que o Ituano ajude o Vila. Que o Ituano não seja derrotado por nenhum desses adversários lá em Itu, porque se ele for derrotado aí complica demais. O Vila já está atrás do Ituano e teria um outro adversário com uma pontuação difícil de reverter. Tá bem, gente? Essas foram as minhas impressões sobre o jogo e sobre o futuro deste grupo da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas fique à vontade para deixar a sua opinião, deixar o seu comentário. Você sabe que aqui o torcedor sempre tem muito espaço. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana e até o próximo vídeo.